Olá, o Repórter Setorial está começando. Veja os destaques desta edição. Para o atleta da cidade de Taubaté, destaque internacional no arremesso de peso. O barato que sai caro. Conheça os prejuízos que o crime pirataria causa à economia do país. Pesquisa revela: 45% dos brasileiros não praticam nenhuma atividade física. E ainda, quase 500 mil de paulistas foram infectados pela dengue em 2015. Essas e outras notícias, agora. Seja bem-vindo ao Repórter Setorial. Segundo informações da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, quase 500 mil pessoas foram infectadas pela dengue em 2015. O número é mais que o dobro do recorde anterior registrado em 2013, quando 200 mil pegaram a doença. O auge da infestação acontece no início do ano, mas a luta contra o mosquito transmissor deve começar já. Esse mosquito tem causado dor de cabeça em muita gente. A dengue provoca tontura, dor atrás dos olhos e febre muito alta. Somente nos primeiros 3 meses de 2015, foram pelo menos 460 mil casos em todo o Brasil. Em relação ao ano passado, o número de casos da doença subiu 240%. A cada hora, são confirmados 220 novos casos de dengue. Com mais de 250 mil, São Paulo é o estado mais atingido. Taubaté, a 150 quilômetros da capital, é uma das cidades com epidemia da doença e no início de abril registrou um aumento de 40% no número de pessoas infectadas. Para a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, a colaboração por parte de moradores é uma forte aliada no combate ao mosquito transmissor. A maior dificuldade que a gente tem no município de Taubaté é o número de imóveis fechados. Em alguns casos a gente tem pendência também por recusa, quando a pessoa não quer que a equipe faça o trabalho dentro do seu imóvel. E nesses casos o morador de Taubaté está sujeito a um auto de infração, ou seja, ele pode ser multado. Enquanto isso, o mosquito está solto. Em Taubaté, o serviço telefônico Vizinho na Linha está no ar para ajudar a população. Ivani acredita que em questão de saúde não dá para perder tempo, é preciso ficar ligado. Quando eu vejo que tem alguma coisa errada, eu denuncio, porque não depende só da casa dele, depende de toda uma comunidade, porque eu tenho 5 netos aqui dentro. Prevenção também faz parte da educação. Esse é o foco do grupo Companhia de Arte Sal da Terra. Atores usam peças infantis interpretadas em diversos lugares de São José dos Campos. E tão importante foi que essa peça foi feita uma turnê no final de 2014 nas escolas. Quem gosta de histórias? Então isso é importante, as crianças começam a gravar de uma forma mais fácil. Fique livre da dengue. Quanto mais nós trabalhamos na prevenção, menos casos nós vamos ter de dengue. Ou seja, dengue, tô fora. Agora vamos conversar com a médica da Vigilância Epidemiológica, Cristina Andraus. Ela é de Pindamonhangaba. Doutora Cristina, quais são os tipos de dengue? Bem, nós temos 3 tipos de dengue. A dengue com sinais de alarme e a dengue grave. É muita dengue, né? É muita dengue, mas o problema não é a dengue. O problema é o mosquito, é o Aedes. Porque se a gente não tivesse o Aedes, a gente não teria dengue. Parece simples, mas não é. Não é, porque depende de todo mundo, tá? Depende da população, depende do poder público. E é por isso que é difícil a gente mudar o comportamento das pessoas. Tem que ser uma ação conjunta. Uma ação Investimento conjunta. por parte do governo, colaboração por parte do cidadão. Exatamente. Não adianta um cuidar da sua casa e o vizinho descuidar. Não, é a cidadania que a gente chama, né? Quer dizer, a gente tem que se preocupar com a nossa família e com a nossa comunidade. Ninguém está livre. Ninguém está livre da doença. A senhora já teve dengue? Não, pode ser até que sim, porque a gente sabe que para cada caso
confirmado, sintomático, eu posso ter 10 outros assintomáticos. É mesmo? É. E quais são os sintomas? Bem, os sintomas da dengue são febre, dor no corpo, uma dor muscular muito grande, dor de cabeça, dor nos olhos, basicamente isso. A senhora falou que Comum, existem vários tipos de dengue. Eu estou falando então, da há dengue. uma variação de Tem sintomas? uma variação, sim. Tá? A partir do 6º dia de doença, quando a febre cai, podem acontecer o que a gente chama de sinais de alarme, quando ela está começando a complicar. Dores abdominais, a pessoa está sentada, de repente ela levanta, ela tem uma queda de pressão, vômitos, isso são sinais de alarme. Tem que ficar alerta. Sinal que está se agravando, então tem de procurar um atendimento médico. A dengue é uma doença letal, dengue mata. Dengue mata, tá? E a dengue grave, que ela pode ter sinais hemorrágicos. Normalmente a dengue ela pode dar leucócitos baixos, plaquetas baixas, que podem levar a sangramento, tá? Então a gente tem de ficar alerta. Tá com sintoma, pensou em dengue, procura um serviço de saúde e já começa a se hidratar. Tomar bastante líquido, bastante A senhora água. falou em pensar. O problema é que muita gente pensa só quando os primeiros casos acontecem. Temos que pensar todo dia, o ano inteiro? Olha, temos de pensar o ano inteiro, sim. Até porque a maioria dos nossos municípios estão infestados. Então, se eu tenho um mosquito, basta uma pessoa contaminada, essa pessoa ser picada por um Aedes e vai se espalhar. Agora, de julho a dezembro, é a hora que nós temos para acabar com todos os possíveis criadouros. É a hora da mobilização social. Isso todo ano, tem que acontecer nesse período. Todo ano, porque é uma época que a gente tem menos chuva, tá? Então, se você não eliminar os criadouros, você com certeza pode ter um aumento do número de casos. Como o estado de São Paulo teve, né? Quase 500 mil de pessoas com esse problema. Exatamente. Doutora Cristina, quando contraída pela segunda vez, por que a dengue, ao ser contraída pela segunda vez, é mais complicada para a vítima? Porque o seu organismo já está sensibilizado. Então, como nós temos 4 tipos de vírus, se você teve, por exemplo, o dengue 1, você não vai ter mais o dengue 1, mas você pode ter o 2, o 3 e o 4. E daí você tem agravamento do seu quadro clínico. Na sua avaliação, qual é a principal arma contra a dengue? É acabar com o vetor, é o controle do vetor. Sem contar que este mesmo vetor, ele é o responsável pela febre amarela, ele é responsável pela febre do Nilo Ocidental, é o responsável pelo chikungunya, tá? Que é uma doença semelhante à dengue, só que ela acomete mais as articulações e ela pode se cronificar. Então, dependendo da idade que a pessoa é acometida, ela pode ficar com lesões articulares para o resto da vida. Tá? Ok. A médica da Vigilância Epidemiológica de Pindamonhangaba, Cristina Andraus, continua aqui com a gente. Tá? Ela volta daqui a pouco falando ainda mais sobre o combate à dengue, um assunto muito sério. Voltamos já. Ainda falando sobre saúde, as alergias respiratórias afetam pelo menos 30 milhões de brasileiros. Para aliviar os sintomas, muitos recorrem aos descongestionantes nasais. Mas especialistas alertam para os riscos do uso constante desse medicamento. Fáceis de achar e vendidos na maioria das vezes sem prescrição médica. Os descongestionantes nasais promovem sensação de alívio e bem-estar. Mas o que parece bom traz depois problemas sérios de saúde. Esses remédios fazem a constrição dos vasos sanguíneos do nariz, efeito que pode refletir em outras áreas do corpo.
Da mesma maneira que ele causa essa constrição dos vasos sanguíneos, dos vasos que estão dentro do nariz, ele pode ter um efeito também nos outros vasos sanguíneos que estão pelo corpo, inclusive nas coronárias. Acaba sendo um fator que possa agravar essa situação e causar maiores problemas. Além da dependência, o uso destes medicamentos de forma contínua e indiscriminada aumenta a pressão arterial, que pode levar às doenças do coração. Em pessoas que já são hipertensas e cardíacas, os riscos são ainda maiores. O comerciante Alexandre só conseguiu ficar livre dos descongestionantes nasais depois de passar por uma cirurgia de correção do desvio de septo. Durante cerca de 15 anos, ele usou vários medicamentos para desentupir as narinas, mas o estado de saúde dele só piorava. Eu pingava o descongestionante no nariz de 20 em 20 minutos, meia hora, senão não conseguia respirar. Se ficasse sem? Ficasse sem era impossível. De acordo com o especialista, o uso prolongado dos descongestionantes nasais causa um efeito rebote, que consiste no alívio e logo depois a sensação de entupimento novamente. Então esse mecanismo vai acontecendo de maneira repetitiva e a pessoa vai se tornando cada vez mais dependente desses remédios. Mas nem tudo está perdido. Segundo o médico, existem descongestionantes que não causam dependência e nem efeitos nocivos à saúde e que também podem ser usados no tratamento da congestão nasal. Outros medicamentos, à base de soro fisiológico, ou então de corticoides, já não têm esse efeito vasoconstritor e eles podem ser usados sob orientação médica. A seguir, instituições se especializam na inclusão de idosos no mundo digital. Voltamos já. De segunda a sexta, do meio-dia à 13h. Pontualidade e mais informação. Passam por aqui mais de 220 mil veículos. Repórter Setorial. O seu jornal na TV e na internet. Precisão e mais inclusão social para inserir jovens que durante anos passaram aqui, atrás das grades. Credibilidade e mais cobertura. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet.